Uhum. Então, pessoal, recados iniciais. Essa aula vai ficar gravada no Clube da Nutrição Purifarma, no YouTube. Vai estar disponível também no nosso canal do Telegram, no Clube da Nutrição no Telegram. E os links vão estar já colocados aqui no chat para vocês já poderem acessar e depois verem nossos conteúdos lá. Nos acompanhem, nos marquem. Façam aí stories da nossa aula, marquem a Fran, marquem o Grupo Purifarma, ficaremos muito felizes para estar repostando tudo que vocês colocarem por aqui, tá bom? Fran, é contigo. Maravilha, estou só aqui me entendendo no meu compartilhamento de tela, que eu quero deixar vocês os rostinhos disponíveis aqui para eu olhar. Então, aproveito, gente, e já faço esse convite, tá? Gosto bastante quando eu tenho companhia. Deixa eu ver aqui que eu estou voltando à tela, só um minutinho. Tive um probleminha aqui no compartilhamento, ele não está entrando. Não entrou aí para vocês, né, o compartilhamento ainda? Não, ainda não. Ele não está entrando aqui, não. Vamos lá. Vamos ver. Então, quem quiser seguir a Luciana e abrir a imagem de câmera, super agradeço. E agora, entrou? Entrou. Apareceu aí? Entrou. Ah, maravilha. Entrou. Ufa. Então tá. Deixa eu abrir aqui as câmerazinhas. Maravilha. Gente, quem quiser usar o chat, fica à vontade, tá? Eu gosto de interação por lá, eu consigo geralmente ir respondendo ao mesmo tempo que dou aula. Se for com uma pergunta muito complexa ou que for entrar na aula mais para frente, eu também vou organizando vocês, mas não fiquem com dúvidas, vamos nos comunicando, tá? Bom, a convite, então, da Grace e da Purifarma, estou aqui nessa manhãzinha com vocês, para a gente bater um papo bem importante sobre nutracêuticos no anti-envelhecimento. A minha aula ela vai ser bem focada na parte clínica, na prescrição. Então, para quem já está na área clínica ou para quem, por um acaso, faz visitas aos prescritores ou para quem está pensando em mergulhar na área clínica, vai ser uma aula muito produtiva e muito aplicável. Eu acredito que o assunto anti-envelhecimento e principalmente quando a gente usa a palavra, e a gente já vai discutir um pouquinho mais sobre essa palavra, nutracêuticos, é muito importante, porque quando a gente fala de nutracêuticos, a gente está falando de prevenção. Tá? Bom, antes de tudo, eu quero conversar com vocês sobre o conceito do anti-envelhecimento. Eu não sei como que ele está organizado hoje na cabecinha de vocês, mas eu imagino que na cabeça do nosso paciente, ou seja, do público leigo, exista um pouco de confusão do que a gente quer dizer com anti-envelhecimento. Quando a gente pensa nessa palavra de forma bem leiga, eu acredito que as pessoas tenham algumas sensações de que isso é vamos usar um termo bem comum, assim, que isso é um papo furado, que isso é um charlatanismo, que isso é alguma promessa impossível de se atender. Mas por quê, né, gente? Porque muitas vezes na mídia, em produtos cosméticos, em vídeos que não são, assim, nada científicos nas redes sociais, o envelhecimento... Está prestando o teu. O que está prestando o teu? Só um minutinho que eu vou fechar um áudio. Acho que o host precisa me liberar para fechar os áudios, tá? Que aí eu consigo moderar isso também. Então, muitas vezes chega esse conceito meio confuso na cabeça do nosso paciente. E pode ter o paciente que vai achar, eu nem vou mexer com isso, porque não adianta, não funciona, não existe. Ou também vai existir aquele paciente que vai querer o milagre. Então, a gente precisa entender o que é esse tal de anti-envelhecimento. Tá? E aqui na imagem que eu trago para vocês, a gente tem os extremos de gerações, não temos?
A gente tem uma criança, um bebezinho, que sei lá, eu acho que não tem 1 aninho, tem menos de 1 aninho, e a gente tem um idoso. E o interessante dessa imagem, eu trouxe essa imagem, porque o idoso dessa imagem, ele tem a possibilidade de colocar essa criança no cangote. E nem todo idoso tem essa possibilidade, não é mesmo? Eu não sei como que tá os idosos no convívio de vocês, da família de vocês, mas aqui, quando a gente está falando de anti-envelhecimento, eu estou falando de corpo funcional, principalmente. Então, quando você for atender o paciente, quando você for criar uma estratégia para o teu paciente de anti-envelhecimento, tenha certeza de trazer para o específico o que você está tratando, o que você está falando, tá? Então, eu gosto muito do termo corpo funcional. E o termo corpo funcional, ele ficou mais comum para mim, olha que curioso, tá? Ele ficou mais comum para mim quando eu passei a fazer exercícios físicos e contratei um personal. E aí, esse personal, ele falava, antes de qualquer estética, a gente precisa do seu corpo funcional. E eu achava aquilo muito interessante como conceito de saúde, tá? Pessoal do host, eu preciso de uma ajuda de fechar o áudio da Maria de Jesus, para a gente não ficar Só um atrapalhando. minuto. Beleza, ok. Obrigada. Então, essa questão do corpo funcional, ela me traz a capacidade do corpo que realiza as atividades básicas diárias. Ela traz a capacidade do corpo que está entre os amigos, que interage com os familiares e conhecidos. E isso, gente, a gente muitas vezes normalizou o idoso ficar acamado. A gente normalizou o idoso precisar da cadeira de rodas. Então, culturalmente, como que a gente organiza a nossa sociedade, e eu particularmente acredito que isso começa de dentro dos consultórios, tá? Eu tenho um carinho, gente, pela área clínica, que é muito grande. Eu acho que a gente desce cultura, a gente cria novas possibilidades e a gente autoriza e desautoriza a pessoa a ser saudável, a criar a saúde dela, a se comprometer com a saúde dela. Porque eu não sei vocês, eu vou olhar só para o rostinho aqui da Rafa, da Roberta e da Lu, que estão de câmera aberta. Vocês já ouviram alguma vez algum paciente falar que teve recomendação de profissional da saúde para não praticar exercício físico? É gravíssimo. Nunca ouviu, Roberta? Infelizmente, existe algumas vezes essa recomendação, dependendo da situação. E aqui a gente está falando de corpo funcional, e eu não estou falando da pessoa virar um bodybuilder, estou falando de, no mínimo, fazer um exercício nível fisioterapia. Mexer o corpo, estimular essa musculatura para que ela tenha sustentabilidade. Para quê, gente? Para ir no banheiro sozinho. Que é algo tão básico, né? E são nessas pequenas ações do se limpar, do tomar um banho, de ir no banheiro, que a gente precisa cuidar para que na velhice a gente tenha essa autonomia. E é assim que eu chamo, é isso que eu chamo de corpo funcional. E é claro que para a gente ter esse corpo funcional lá na velhice, eu vou precisar trabalhar desde já, desde agora. Então, às vezes a gente fala assim, o ideal para começar, existem 2 momentos ideais para começar, há 20 anos atrás ou hoje. Né? Então, é esse tipo de argumento que a gente precisa trazer para a área clínica. Não só a prescrição, não só a bronca. Muitas vezes o paciente está cansado de levar bronca, ele já sabe que ele fez errado, ele já sabe que ele não está bem. Então, trazer novos argumentos com palavras afetivas, com palavras acolhedoras e, principalmente, gente, com novas estratégias. E hoje a gente vai falar de ativos aqui, que eu não sei se todos vocês já conhecem, e se conhecem, eu ainda vejo pouca gente aplicar na área clínica, tá? E aqui atrás de mim, eu até deixei a TV ligada no canal da Purifarma, aonde tem o Clube da Nutrição e muitas aulas incríveis de colegas como Bruno Zilber, como Humberto, como a própria Grace, que dá muita aula ali, Rodrigo Granzotti, com muito conteúdo para vocês sobre saúde funcional, sobre corpo, sobre envelhecimento. E aqui está essa imagem, né, gente, que me choca. Ver tantas vezes as famílias precisarem adaptar banheiro, existe outras adaptações a serem feitas antes dessa? Será? Existe o estímulo
do paciente não ficar sempre sentado, sempre acamado. Então, hoje eu vejo na minha família, a gente tem uma idosa de 97 anos. Minha avó está com 97. E há pouco tempo, ela começou com a história da cadeira de rodas, que só queria andar de cadeira de rodas, com um desgaste leve, uma dor leve no quadril, mas só queria ficar na cadeira de rodas. O que a gente fez? Fisioterapeuta na hora e suplementação na hora. Então, a gente conciliou tanto a parte não farmacológica do exercício físico, do estímulo diário da movimentação, acompanhada, claro, por um profissional da saúde, e a suplementação. E a suplementação do idoso, gente, feita na área da manipulação, é o cenário mais confortável. Porque para eu fazer uma suplementação contínua, né? E quando eu falo em suplementação, a gente já pensa numa coisa um pouco mais contínua, eu preciso entregar conforto, senão a adesão é muito baixa. Então, um idoso que muitas vezes já está em polifarmácia, o que é a polifarmácia? Lembrando do conceito, uma pessoa que use mais de 5 fármacos, né? Às vezes esses 5 fármacos foram prescritos de formas farmacêuticas a ficarem separados. Então, já tem 5, 6, 20 cápsulas, comprimidos, etc., para ingerir ao longo do dia. E aí eu preciso deixar essa suplementação de uma maneira confortável. E hoje a gente, inclusive, vai ver maneiras de prescrever isso que fiquem confortável. Tem opção de como sair da cápsula? Tem, tá? Então a gente pode sim desenhar o tratamento. E para, por exemplo, a idosa que está na minha família, como que a gente fez? A gente queria suplementar o colágeno peptã. Como que a gente faz essa suplementação? A gente faz em qualquer líquido que ela vai tomar ao longo do dia, seja num suco, seja num café com leite. A gente está sempre, eu brinco de escondendo, a gente está sempre escondendo suplementos, vitaminas, microelementos em todas as vezes que ela vai se alimentar. E assim a gente consegue essa adesão, tá? E olha lá, gente, eu não estou falando de corpo estético, eu não estou falando em perder toda a gordurinha, eu estou falando de reduzir o processo sarcopênico, eu estou falando em funcionalidade, né? E uma idosa que está levantando ali, eu não sei, eu acho que esses halterzinhos são de meio quilinho cada, já tem uma funcionalidade, já estimula esse tônus, para poder pegar um copo na cozinha sozinho. Então, eu acho que o papo hoje aqui é o anti-envelhecimento, mas o papo principalmente é as condutas que a gente desce para os nossos pacientes e para os familiares que acompanham esses pacientes, tá? Tirar um pouco desse medo. Claro que a gente precisa prevenir queda, prevenir os acidentes domésticos, mas a gente também precisa estimular a força como ferramenta disso. E através da suplementação, redução da dor, através da absorção de microelementos e vitaminas, é um excelente caminho para a gente conquistar isso, tá? Minha pergunta é, o que a gente aprendeu, pessoal, na faculdade sobre prevenção, tá? Eu sou farmacêutica, me formei em 2011 e lembro pouquíssimo de assuntos para prevenção durante a minha formação, bem pouco mesmo. Para falar a verdade, eu não lembro. Eu não lembro nada. Eu lembro, assim, de acompanhamento de exame laboratorial como, né, uma ideia de se o paciente está melhorando ou piorando. Mas, realmente, suplementar para prevenção, trazer isso, e isso que a minha formação em farmácia já era já existia a parte clínica, tá? Mas, mesmo assim, ainda não tinha. Então, hoje a gente conversa com nutricionistas, a gente conversa com médicos, a gente conversa com fisioterapia, a gente conversa com diversos profissionais da área da saúde e a gente vê essa defasagem no ensino. Eu acredito que daqui para frente a coisa vai mudar, mas para a gente que já se formou, o assunto é muito importante, porque as minhas perguntas que vêm a partir do que você aprendeu sobre prevenção na faculdade são essas aqui, ó. Tua anamnese está mostrando a importância da prevenção? Porque na anamnese, né, gente, naquela conversa, naquela entrevista inicial, não só o paciente vai trazer os fatos e o histórico para a gente, mas nós também vamos poder dialogar com ele. E nesse diálogo, sem causar pânico e terrorismo, a gente precisa trazer a importância dele para o cuidado com ele mesmo. Porque quando o paciente se identifica como responsável por aquilo e reconhece também que por anos e anos, muitas vezes, ele não foi
coerente com a sua saúde, a gente ganha o paciente como um aliado e o paciente já não tem mais medo do processo e tem aí a adesão, né? Sua prescrição está tratando causa ou está tratando sintoma? E eu não sou contra tratar sintoma. Esses dias alguém lá no Instagram do Eu Prescrevo Manipulados me mandou uma mensagem. Fran, eu acho um absurdo a abordagem de não tratar o sintoma. Por que você defende isso? Não, gente, eu não defendo não tratar o sintoma. Até porque se a pessoa tem uma dor, se a pessoa tem desconfortos, seja uma coceira, seja o que for esse desconforto, a gente precisa, sim, aliviar o desconforto do paciente. O bem-estar do dia a dia do paciente é necessário, é essencial. Porém, não adianta eu usar somente tratamentos que manejam o sintoma. E para o paciente entender isso, é muito importante. Muitas vezes nós, profissionais, que estamos aqui nessa bolha, o que é a bolha, gente? Esse universo da prescrição, do nutracêutico, do manipulado, da prevenção, nós já sabemos esse conceito. Então, por que eu continuo batendo nessa tecla? Porque eu sinto falta da gente falar isso pro paciente. E quando o paciente acha um tratamento caro, um tratamento contínuo, ele reclama, né, de ter que utilizar, é porque ele ainda não entendeu que muitas vezes ele já precisava ter abordado isso na vida dele e que passou por diversos profissionais da área clínica e ainda não tinha recebido essa indicação, né? E a outra pergunta é, como que está a adesão dos pacientes de vocês? Estão aderindo ao tratamento? Estão realmente tomando a suplementação? Vocês têm estratégia de pergunta e estratégia de manejo de forma farmacêutica para conseguir garantir, melhorar e aperfeiçoar a adesão? Olha essas palavras, garantir, melhorar e aperfeiçoar. Porque assim, gente, se eu uso uma coisa de uso contínuo, vamos para o básico, vamos falar aqui de um sachê, tá? Sabor laranja efervescente. Por quanto tempo que eu consigo tomar isso todos os dias? Por quanto tempo que vocês conseguem tomar isso todos os dias? Gente, eu não dou conta. Entendeu? A adesão vai lá embaixo. Então, eu preciso também, como forma de tratamento, saber esses manejos. E, por último, as duas perguntas. Tua consulta é consultiva? Olha a etimologia da palavra consultar, consulta. A tua consulta é consultiva? Você está explicando o porquê daquela suplementação? Você fala com o seu paciente sobre aquela suplementação ou você só prescreve, tá? E, por último, você é um educador em saúde? Eu acho que a questão de ser um educador em saúde indifere se você é nutri, se você é médico, se você é farmacêutico, qual é a sua formação. Educador em saúde é quem está disposto, disponível a conversar com o paciente sobre saúde, tá? Bom, pessoal, nessa última semana, me responda uma coisa. Vocês atenderam algum paciente que relatou alguma dessas queixas aqui? Olha lá o que nós temos. Dor articular, fraqueza muscular, desordens de pele, flacidez, imunidade comprometida, astenia, né, cansaço físico ou mental, ou os dois, deficiência de ferro, má absorção da reposição de ferro, anemia, queixa das características de cabelos e unhas e hiperpigmentação. Alguém de vocês atendeu? Estou vendo lá no chat o pessoal falar que sim, tá? A Lu também está mexendo a cabecinha que sim. Eu sempre brinco, né? Roberta mexendo a cabecinha que sim. Eu brinco assim, ó. Quem não atendeu nada disso aqui, porque está de férias. É básico. E isso que eu não falei de ansiedade, não falei de falta de sono, né? Eu não falei de muita coisa aqui. Mas, basicamente, dor articular, gente, fraqueza, astenia, tá? Paciente com dificuldade na absorção de ferro, paciente com dificuldade na absorção de vitamina D3, paciente com imunidade comprometida. E é claro que ele não vai chegar e vai falar, às vezes até vai, dependendo do paciente, mas ele não vai falar, ah, estou com a imunidade comprometida. Ele vai falar que está tendo candidíase de repetição, ela vai falar que está tendo gripe toda hora, que a família inteira fica gripada, tá? Vocês já pegaram aquele paciente que a família inteira está sempre doente, sabe? Então, é um contexto muito interessante da gente observar, porque esse paciente, quando ele vai numa consulta fora da bolha, vocês entenderam o que é a bolha? Quando eu falei a bolha? Quando esse paciente ele vai numa consulta fora da bolha,
que ele recebe? Você não tem nada, vai passar. Recebe um antiviral, recebe uma coisinha, assim, não sei, algo aleatório, tá? Então, é muito importante que existam os profissionais da bolha, os profissionais da prevenção. E aí, gente, o que eu te trago? Dentro dessa anamnese integrativa, dentro desse carinho com o paciente, todas as aulas minhas, quem já é meu aluno já viu falar disso aqui, mas todas as aulas minhas eu te trago as 4 âncoras que você precisa trabalhar dentro do teu atendimento, da tua anamnese integrativa, do teu atendimento personalizado. O primeiro é o rapport. Com quem eu estou falando? Como que eu acolho? E no rapport entra até mesmo a minha microexpressão. Como que eu julgo esse paciente? Ou como que eu trabalho com a informação de que ele é tabagista? Como que eu trabalho com a informação de que ele tem 50 anos, nunca pisou numa academia? Como que eu trabalho com a informação de que esse paciente é obeso? Como que eu trabalho com todas essas informações, tá? E ali, lembrando que eu usei a palavra flacidez, que é uma palavra que geralmente é o que o paciente está reclamando. E aí tem gente que fala assim, o paciente está vindo buscar só coisa estética. Gente, a queixa de flacidez é um pedido de socorro para sarcopenia. O paciente não sabe essa palavra que a gente sabe. Então, muitas vezes a gente tem que interpretar a palavra que o paciente trouxe, tá? E falar, assim, claro que a estética incomoda, e a estética pode ser uma bela de uma porta de entrada para a saúde, tá? E aí a gente vai fazer um trabalho explicando para esse paciente, acolhendo esse paciente, falando que essa característica que hoje ele está vendo no espelho já está acontecendo em outro nível no corpo dele. Já está reduzindo a força dele. Quando ele abaixa para pegar uma sacola no chão, quando ele levanta uma criança. Então, é a coisa básica, eu não estou falando de acrobacia, estou falando de movimentações comuns do dia a dia, da dor desse paciente, dos desconfortos desse paciente, da pessoa que fala que acorda croque-croque, né? Eu não sei vocês, mas sempre tem alguém que fala, eu acordo toda crocante. Gente, isso aí é uma característica importante de trabalhar. Então, como que eu acolho isso? Como que eu recebo? E nesse rapport, as minhas palavras serem fáceis para o paciente que tem dificuldade de entender palavras complexas, ser carinhosa com o processo do paciente, tá? Suplementos gratuitos do universo. Esse termo é um termo carinhoso que eu trago para falar das prescrições não farmacológicas. E muitas vezes o paciente não vai ter disponibilidade financeira para um personal, para uma fisioterapia, mas a quantidade de vídeo no YouTube, na internet, que tem de pequenos movimentos, de alongamento, de mobilidade, essa palavra é bem legal, não só a flexibilidade, que nem é aquilo que a gente está querendo trabalhar. Ninguém quer que o paciente faça ponte ou vire estrela. A gente quer mobilidade, a gente quer que ele agache, né? Que é um movimento básico. Agachar é sentar no carro, agachar é sentar na patente. Isso é agachar, né? Sentar na cadeira, levantar sozinho. Então, todas essas coisas têm vídeos gratuitos no YouTube, ou vocês podem, inclusive, gente, que eu gosto muito na saúde integrativa, fazer pequenas parcerias com outros profissionais, que gravem um vídeo para vocês e que vocês possam encaminhar para o paciente de vocês. Olha que legal esse trabalho. Tá? Então, pode ser o vídeo de um fisioterapeuta, pode ser um vídeo de um educador físico, pode ser um vídeo de uma nutricionista, se você for farmacêutico, falando da questão alimentar. Então, fazer esse movimento da saúde integrativa não é só sobre ter um consultório com multidisciplinaridade, que naquele consultório o paciente precisa gastar horrores e passar por todos os lugares. Muitas vezes essa não é a realidade do nosso país. Então, a gente pode adaptar essa realidade e usar a tecnologia a nosso favor para isso, tá? N igual a 1, que é o conceito de eu saber individualizar o meu tratamento, dose individualizada, forma farmacêutica, saber co-criar com o meu paciente, que é a nossa última palavrinha que formam as 4 âncoras. Então, rapport, suplementos gratuitos do universo, que para quem não gosta desse conceito, mas floreadinho pode usar o termo prescrições não farmacológicas, e isso pode estar em receita, tá, gente? Em prescrição mesmo. Prescrição não farmacológica pode estar por escrito e deve estar por escrito. N igual a 1, que é a individualidade do tratamento, é não ficar prescrevendo só produtos industrializados que não trazem a melhor adesão, que não escutam o paciente. Ali é quando você adapta o paciente ao produto, e na manipulação, no N igual a 1, é quando eu adapto o produto ao paciente. E a cocriação,
que eu te convido a prestar atenção nessa palavrinha aqui, gente. A cocriação nada mais é do que uma iniciativa de gestão ou forma de estratégia que reúne diferentes partes através de diálogo, a fim de produzir conjuntamente um resultado mutuamente valorizado. E quando eu estou falando disso, eu não estou falando que o melhor tratamento é com o ativo mais caro na maior dosagem. Eu estou falando que o melhor tratamento é o que o paciente precisa e o que ele pode, e o que ele está disposto. E a gente precisa começar por algum lugar, né? Então, vai começar suplementando uma vitamina D3, consegue colocar junto uma bioxina, consegue colocar junto um bioferrim, vocês já sabem colocar essas substâncias na formulação? A gente vai ver tudo isso hoje, tá? Porque cada paciente, né, gente, vai demandar essa abordagem única, só que dentro dessa conversa tão personalizada, dessa anamnese integrativa, eu preciso também que o profissional da saúde se responsabilize para saber quais são os melhores tratamentos e substâncias disponíveis no mercado. E hoje o que eu vejo ainda, até mesmo dentro da bolha, é, muitas vezes, o profissional da saúde prescrever as mesmas suplementações, as mesmas substâncias, não trabalhar novidades nesses tratamentos. E isso, gente, por favor, não pode acontecer aqui, em quem se disponibiliza a estar aprendendo, a estar estudando. Então, põe aí como meta de vocês, tá? Realmente, de meta. E é assim que eu consegui, na minha área clínica, criar tantos diferenciais. Coloca como meta de vocês utilizar o que você aprende nas aulas. Por mesmo, sabe, dentro da tua conduta clínica. Porque tem um negócio que acontece, que é o nosso hábito. Ele muitas vezes não deixa a gente fazer coisas que são incríveis e que a gente aprendeu há pouco tempo. Então, durante a consulta, como que você vai organizar para melhorar a tua prescrição, tá? Como que você vai fazer escolha de novos ativos e de ativos que você vai utilizar? Como que você faz a escolha da dose dessa substância? Associações, vou associar ou não? Por que associar? Essa associação está melhorando a adesão e piorando a biodisponibilidade? Muitas vezes. Essa associação, mesmo piorando a biodisponibilidade, ela está aumentando a adesão? Opa, temos um ponto positivo para essa associação. Dá para entender isso que eu estou falando? Porque eu estou falando, por exemplo, de uma prescrição de vitamina D3 misturada com um monte de outras coisas. Se o paciente não vai tomar essa D3 à parte, então já coloca ela junto. Acabou com metade da biodisponibilidade? Sim, mas já está entregando, tá? Então, nem sempre o que está no livro, o que está no artigo, vai ser o que a gente vai conseguir levar para o N igual a 1. E assim, gente, a gente vai ter que lidar com essa frustração. Senão a gente se torna aquele profissional da saúde incrível que faz prescrições lindas, mas que o paciente não adere. Alguém conhece algum assim? E aí o paciente fala o quê? Ah, não vou voltar, ela é incrível, mas não dá para fazer tudo que falou aqui, não. Não dou conta. Tenho vida para viver, não consigo viver só só me suplementando, só me alimentando. Então a gente precisa também entrar nessa realidade. Posologia, formas farmacêuticas e, por último, receita blindada, que nada mais é, gente, uma técnica que remove de vocês, não do paciente, remove de vocês o medo de prescrever produtos personalizados manipulados. Como que eu escrevo na receita? Para que qualquer farmácia respeite a minha prescrição. Eu consigo blindar, e blindar é ser específico, tá? Então, eu posso falar, por exemplo, colágeno, ou eu posso falar Peptan. É diferente? Tem uma tecnologia bem diferente. Colágeno pode ser qualquer tipo de colágeno, tá? Tô com o Peptan na cabeça hoje e tem exemplo dele na aula, mas nem é só sobre ele, tá? Olhe lá. Então, quais foram as suas condutas clínicas perante aquelas queixas ali que a gente falou? O que você prescreveu para aqueles pacientes, né? Quais foram as recomendações não farmacêuticas, não farmacológicas, né? E quais que poderiam ter sido as sugestões extras para esse paciente que você já aprendeu, mas ainda não incorporou na tua conduta clínica? Então, hoje, eu quero trabalhar basicamente esses 4 ativos com mais profundidade com vocês dentro das formulações. Biova Bio, Biova Derme, Bioferrim e Bioxina. Das meninas que estão de câmera,
Conhecem todos esses ativos já? Ainda não, ainda não. Tá, então, Rafa já conhece? Fez um aqui com a cabecinha? Conhece, a Carla conhece. Legal. Do pessoal que conhece todos esses ativos, já prescreveu pelo menos uma vez cada um deles? Já? Legal, bacana. Então, quem conhece já prescreveu. Então, quem ainda não conhece já vê que tem colegas prescrevendo. Quando eu vejo isso, olha só, por que eu, Lu, eu, Roberta, eu, Fran, ainda não prescrevi isso? Tá? Se está disponível no mercado magistral, se tem evidência e se já tem outros colegas prescrevendo. Esses colegas que já estão prescrevendo, na minha opinião, como profissional clínica, já tem um diferencial a mais do que eu. Já tem arsenal a mais de prescrição do que eu dentro dessa cultura aqui do anti-envelhecimento. Então, presta atenção nisso aqui, gente. Vamos falar rapidamente de Biovabil e Biovaderm. Biovabil e Biovaderm são complementares, porque um é in e outro é out. Os dois produtos são da proteína da membrana do ovo, tá? Então, quando eu falo de proteína da membrana do ovo, eu estou falando daquela película que quando a gente tira o ovo, ela fica ainda grudada na casquinha, tá? Vai ter uma imagem bonita aqui na aula daqui a pouco para vocês verem. Essa proteína, ela está acessível tanto para suplementação oral, e a gente já vai ver que isso tem um grande diferencial, bem diferente do que comer 2, 3 ovos por dia, ou aí tem uns maromba que come 6, 9, 12, sei lá quantos ovos por dia. E também para colocar no cosmético, no uso tópico. Quando eu falo cosmético, quando eu falo uso tópico, eu trago para vocês uma questão. Sempre, em todos os produtos de uso tópico, eu, Fran, como prescritora, escondo, eu gosto de usar essa palavra, um produto que seja de hidratação e barreira, tá? Isso garante um sucesso na minha prescrição de produtos de uso tópico. Um produto de hidratação e barreira está sempre lá. Então, aqui a gente traz para a atenção que tudo que a gente está trabalhando em pele, eu preciso garantir integridade de barreira, tá? E aqui eu vou garantir tanto na via oral quanto na via tópica. Esse produto, com as proteínas da membrana da casca, né, que é a ovocalixina, ovocleidina e ovotransferrina, ele vai trabalhar 5 coisas com a gente: colágeno, elastina, glicosaminoglicanas, então estrutura de firmeza da nossa pele, ácido hialurônico, ou seja, muito realmente a questão de hidratação, e as proteínas do fator de crescimento, tá? Então eu tenho aí um produto bem completo, principalmente quando eu consigo fazer a prescrição in e out. Eu particularmente, gente, sei que o nutricionista, se alguém aqui é nutri, provavelmente tem nutri por aqui, não prescreve o uso tópico. Mas para quem está acostumado com as minhas aulas ou segue lá o @euprescrevomanipulados, eu coloco para vocês, inclusive, dicas de como solicitar o uso tópico para prescrição farmacêutica na farmácia parceira de vocês, tá? Então, vocês podem, sim, colocar como indicação. Não é no teu bloco de receituário, é no teu bloco de indicação. Fran, tem certeza que eu posso fazer isso? Gente, até a minha avó pode indicar. Todo mundo no mundo pode indicar. Você está fazendo uma indicação, não uma prescrição, então é uma outra folha, um outro bloco, e embaixo você vai escrever: solicito prescrição farmacêutica para complementar, e aí, se vocês quiserem essa frase prontinha, tá lá no meu Instagram, nos Reels, tá? Pode procurar lá que vocês vão encontrar. Então, gente, é uma maneira de você trabalhar o in e o out. Outra coisa, o Biovabil, ele vai muito bem associado, então você vai poder colocar em diversas formulações aí do teu paciente. Olha a curiosidade que eu quero trazer para vocês, que é muito importante como argumento para o paciente que falar: ovo eu como, ovo eu não preciso suplementar, tá? Não está suplementando o ovo, está suplementando a membrana. Para a gente conseguir em dose suplementar, que seria 450 miligramas, estou falando do uso oral, tá? Teria que comer 34 ovos por dia. Então, é óbvio que fica inviável fazer isso a partir da alimentação. Eu estou falando de algo que foi isolado, tá? Muitas vezes, quando a gente fala, né, de substâncias e a gente traz de onde que ela veio, né, a pessoa fala: então eu vou pôr isso na minha alimentação. Muitas vezes não vai ser viável e não vai estabelecer tratamento porque não tem
padronização. E aqui eu estou falando de substância padronizada, tá? O outro produto é o bioferrin, ou seja, a lactoferrina. Esse produto aqui dói um pouquinho no meu coração. Sabe qual que é a minha dor no coração? Eu trabalhei muito tempo em farmácia de manipulação e eu via tão poucas prescrições disso aqui. E é um produto simplesmente sensacional. Sensacional no pós-Covid, sensacional para quem precisa melhorar a absorção de ferro, sensacional para quem precisa melhorar a absorção de vitamina D3, para quem tem sistema imunológico comprometido, para paciente que você chegou a perguntar como que foi tua amamentação quando você era bebê e não teve, foi para a fórmula direto, tá? Porque a lactoferrina é muito presente, 30% dela é a composição do leite materno, aquela principal inicial, que é o colostro, é 30% de lactoferrina, tá? E ele trabalha como inibidor viral natural. Tanto que é comum, né, gente, a gente identificar na clínica que o paciente, mesmo na idade adulta, que não foi amamentado, ele tem mais comprometimentos de imunidade. Vocês já identificaram isso? Vocês já perguntaram isso para os pacientes de vocês? Então, isso realmente é comum. E aí, gente, a gente está falando de uma proteína natural do leite, biologicamente ativa, que pode ser suplementada. E há tempos atrás, ela só era utilizada como exame laboratorial, para avaliar essa questão imunológica do paciente. Hoje em dia, ela já é encontrada como suplemento alimentar, tá? E o nomezinho para prescrição é bioferrin, certo? É muito importante, gente, lembrar que é uma prescrição que eu posso sim fazer uma dose de ataque, mas é super interessante para uso contínuo. É super interessante para deixar lá escondido, novamente a palavrinha que eu brinco com vocês, escondido na suplementação do teu paciente, tá? Vai trabalhar transportes de íons de ferro, vai trabalhar a modulação do sistema imunológico, vai evitar que vírus e micro-organismos se liguem aos receptores intestinais, porque ele vai ocupar espaço. Então, é um produto muito interessante. E a bioxina, que para mim é aqui, pensando assim em Brasil, algo muito importante, muito rico, é do urucum, gente, tá? E muitas vezes o urucum foi utilizado na cultura, né, na cultura dos nossos ancestrais, mas pouco utilizado hoje em dia ainda como produto alimentar ou suplemento alimentar, e com muito, mas muita evidência. E quando eu falo evidência, eu estou falando em ósseo-esquelética, tá? Todo aquele assunto que a gente falou, do paciente idoso, do paciente que precisa de mobilidade, paciente com dor, o paciente que você está suplementando, por exemplo, até mesmo uma coenzima Q10, uma K2, tudo isso, gente, a partir da bioxina, você vai ganhar uma melhora tanto da absorção quanto da produção natural desse paciente, tá? Então, a biodisponibilidade da bioxina também é muito, muito bacana. E ali está acontecendo no chat alguns comentários de vocês. O Guilherme falou que já utiliza bastante a bioxina, que é fantástica. A Karina falou grata pelas informações do bioferrin. Karina, eu ainda quero muito ver muita prescrição de bioferrin, porque realmente ainda é pouca gente que conhece essa suplementação, tá? E o Guilherme já falou, gosta muito de bioferrin para sarcopenia, junto com aminoácidos. Perfeita prescrição, tá? Excelente prescrição. Então, gente, quando eu falo em músculo esquelético, quando eu falo em coenzima Q10, quando eu falo em dor articular, lembrando, né, gente, articulação aí, algo tão importante para o nosso corpo, onde está toda a nossa mobilidade, né, é muito importante que eu tenha estratégias como a prescrição da bioxina, que é padronizada em geranilgeraniol e tocotrienóis, tá? E, a partir disso, a gente vai para a prática. Vamos olhar o que eu preparei de formulações sugestivas para vocês. E quando eu falo em formulação sugestiva, eu estou dizendo que é uma base. Vocês podem, sim, colocar essas fórmulas dentro das formulações do paciente de vocês, alterar a forma farmacêutica, alterar a dosagem, conforme a necessidade, o N igual a 1, e a cocriação de cada caso. Olha aí a fotinha que eu falei para vocês, eu adoro essa imagem. E, gente, falando na imagem do ovo, pode ser que um ou outro paciente fale, meu Deus, mas que desperdício, e aí todo esse ovo? Esse ovo que é utilizado no BiovaBio é um processo tecnológico padronizado, tá? Ele recolhe, inclusive,
muito da quantidade de ovos utilizados pela indústria, né? Pela indústria alimentícia, pela indústria desses produtos que a gente consome ou até vê aí nos mercados que levam ovo, que são industrializados. Então, isso, em vez de ir direto para os aterros, vai passar por um processo que vai, inclusive, transformar o Biova Bio num produto sustentável, num produto que ajuda a natureza, que remove carbono, tá? Então, aqui a sugestão dele em monodroga, né, um produto isolado, Biova Bio 450 miligramas, e aqui eu coloquei o recipiente de forma já explícita, de forma prescrita, que coloquei o Carbotil AG, tá? O paciente vai tomar uma dose por dia, pode utilizar essa prescrição assim como está, tranquilamente. Eu até tenho uma história que de vez em quando eu conto, que uma vez a farmacêutica aqui, eu brinco, né, gente? A gente também é humano, a gente também faz os nossos errinhos em saúde. Eu fui para a praia e tomei um torrão, o famoso torrão. Aquele que você usa pouco protetor solar e você volta simplesmente ardida, fazendo quase que um estado febril para o teu hotel. E aí eu tinha amostra, sorte minha, né? Eu tinha amostra, era início, assim, eu acho que foi quando eu conheci Biova Bio e Biova Derm. Eu tinha amostra disso na minha mala, porque eu carrego um monte de suplemento, adoro, não sei se eu vou precisar ou se outra pessoa vai precisar, eu tenho um super prazer em ajudar as pessoas com os suplementos que eu uso e carrego. E aí eu falei, nossa senhora, recuperação de barreira, eu acho que é isso aqui que eu tô precisando, né? Preciso de hidratação, preciso de elasticidade, preciso resolver esse caos que eu fiz com o meu corpo. E aí utilizei o Biova Bio via oral e tinha também ele de uso tópico, passei em algumas partes. Cara, a resposta disso foi muito rápido. E nisso eu falei, opa, temos aqui um suplemento bem efetivo, temos aqui uma questão legal da gente mostrar e falar sobre ele. E aí eu já fiz aula até exclusiva de Biova Bio e Biova Derm, de tanto que eu acho interessante essa suplementação. Então, gente, paciente com desordens de pele, paciente com psoríase, paciente com coceira, a gente está falando de idoso que perde muita água e fica, né, com a questão dessa pele super sensível, que se parte, é muito interessante essa prescrição aqui. E quando eu vou para o uso tópico, né, para o Biova Derm, aqui eu escolhi uma base mais cosmética, que tem uma característica um pouco mais agradável, pensando no diferencial de creme e veículo em si, coloquei na base Omega Gold, então eu coloquei um produto simples aqui, ó, só o Biova Derm na base Omega Gold. Isso aqui tem estudos, e até trouxe para vocês o modelinho de estudo que foi feito em 3D. Olha que interessante ali, tá, gente? Quando a gente olha naquelas duas imagens, a gente vê relevo. Então, a imagem da esquerda, que está plana, é a 2D, e a imagem da direita é a imagem 3D. A profundidade ali das rugas, ela tem uma escala que está colocando assim, por exemplo, a cor azul, né, é a escala crescente, e o aumento da cor amarela vai refletir a crista da ruga. Então, quanto mais amarelo, aqui, ó, o amarelinho, 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 né, amarelinho, amarelinho, amarelinho. Então, no dia 0 para o dia 56, a gente reduziu o amarelo, tá vendo? Que dessa imagem para essa imagem tem menos amarelo. Então, isso era a crista da ruga. E o azulzinho é a profundidade dessa ruga. Também reduziu. Então, já que aumentou o vermelho e o verde, a gente entende que essa pele ficou mais lisa a partir dessa prescrição aqui, tá? Então, tem esse modelo, tem essa evidência, e aí com 56 dias de uso. E assim, né, gente? Um pump 2 vezes ao dia na região. Fran, mas tem que passar ele puro? Não, você pode colocar ele, como eu gosto de dizer, escondido em outros produtos que o seu paciente já utiliza. Pode pôr junto com o filtro solar, diário, pode pôr no sérum noturno, e aí a criatividade é tua, tá? Lembrando, gente, que na base Omega Gold, ele não fica com um resquíciozinho, às vezes um pouquinho esbranquiçado, que eu já fiz esse teste. E no sérum ele ficou um pouquinho. Então, se for fazer em sérum, já coloca no noturno para não ter, tá na minha maquiagem, qualquer coisa do tipo, que às vezes o paciente pode vir se incomodar, tá? Gosto de falar a verdade da clínica, assim, nua e crua, né, gente? Que acho que é importante que a gente já se alerta.
Aqui a gente traz um booster de hidratação. Nesse booster aqui, eu estou trazendo tanto a versão dele via tópica quanto a versão via oral. Olha a associação que eu fiz. Associei com cerasomosides e com vitamina C e peptã, tá? Sabor à escolha do paciente, vai tomar em sachê. Por que eu fiz em sachê? Porque eu coloquei o 5G de peptã aqui, tá? Se eu não tivesse em peptã, se eu não tivesse colocado o colágeno, eu poderia tranquilamente fechar em cápsula. Colocando o peptã, eu já coloco a prescrição em sachê. O sabor à escolha do paciente, eu dou uma dica clínica para vocês, que é vocês colocarem para o paciente escolher 3 sabores. E aí vai fazer uma quantidade, por exemplo, vai fazer 30, vai fazer 10, 10 e 10 em cada sabor, e aí o paciente alterna ao longo do dia, tá? Sabor, gente, eu não estou falando só de uva, limão e laranja. Hoje em dia, muitas farmácias trabalham com sabores diferenciados e vocês acabam nem sabendo. Hoje em dia, a gente tem sabor cappuccino, a gente tem possibilidade de colocar cacau na formulação, tá? Que vai saborizar e vai, claro, ter a funcionalidade do cacau. Então, existe toda essa possibilidade. Tem sabor a Pink Lemonade, tem de tudo hoje em dia. Basta a gente se comunicar com a farmácia que a gente costuma indicar, saber quais são essas possibilidades, e se eles ainda não estão nesse universo de possibilidades, vocês, como prescritores, também solicitar. Existe essa demanda da gente falar com a farmácia. Alguém aqui do pessoal que está de câmera aberta já solicitou uma compra para uma farmácia que indica? Guilherme, eu sei que já, vive fazendo isso, né? Vive falando para mim, vou pedir compra para minha farmácia parceira. Então, isso é muito importante na área clínica, que vocês levem a demanda do consultório para dentro da farmácia, porque senão entra naquele ponto, mas a farmácia que eu estou indicando não trabalha com biovo, tá? Mas não trabalha com sabores diferenciados. Então, depende muito de vocês levarem o que vocês estão estudando e querendo prescrever pro viés da parceria de vocês. Isso é parceria. A parceria verdadeira é exatamente essa. É você falar para a farmácia o que você precisa, tá? E ali, a sugestão com o Biovaderm, ácido hialurônico de pantenol e base ômega gold. Essa ali tá realmente um buster de hidratação, né? Eu tô com ácido hialurônico, pantenol e Biovaderm. Tá super realmente trabalhando emoliência e hidratação nessa forma. Aqui, gente, a opção da prescrição do bioferrin isolado, tá? Aqui ele está em 250 miligramas e ele já está no veículo ideal, Carbotil AG, tá? AG é o excipiente anti-higroscópico, né? O excipiente que reduz essa atividade de água. E é bem importante que a farmácia saiba, ou que o prescritor que prescreve nível master, que é a prescrição blindada, saiba solicitar esse tipo de opção, né? Quem falou ali do cerasomosídeo, sim, é da Biodiversité, e ele, sim, pode ser utilizado oral e tópico, é o mesmo, tá? É um produto bem interessante. Aqui a gente já traz a lactoferrina, pensando na questão de combate viral. Olha essa formulazinha que associa selênio, vitamina C, a própria vitamina E, o zinco e o excipiente, tá? Então, é uma formulazinha mais completa. Fran, o zinco, o que eu faço? O paciente já suplementa em outro produto. Tira da fórmula. Fran, o zinco, o paciente tem dor de estômago. Divide a dose, tá? Então, por exemplo, o paciente usa 4 fórmulas. Você pode colocar um pinguinho, 5 miligramas de zinco em cada uma dessas fórmulas, tá? Já colocou 20, né? Então, a gente vai aos poucos construindo e desenhando o tratamento. Escutar o paciente com relação ao que ele está relatando, não é só, ai meu Deus, que medo, então eu errei a prescrição, ai não fiz legal, não foi boa. Não, é para adaptar e explicar isso para o teu paciente, tá? Agora, o bioferrin não vai ter colateral, então você pode colocar lá para o paciente direto, que o paciente não vai se queixar de nenhuma dor, de nenhum desconforto. Sim, Tatiana, esse material vai ser disponibilizado no final com todas as fórmulas, não precisa correr copiando não, tá? E quiser modificar dose terapêutica do bioferrin, de qualquer um dos ativos, também é muito possível. Aqui está o urucum, né, gente? E aí a gente tem
ele padronizado, por isso que eu estabeleço o tratamento, tá? Toda vez que eu falo de um produto natural, de um extrato seco, ou de um chá, por exemplo. Um chá é um medicamento, mas não é necessariamente um tratamento, né? É um remédio, não um medicamento. Então, quando eu olho para um produto padronizado, eu tenho todo o diferencial de conseguir estabelecer tratamento. O que é estabelecer tratamento a partir de produto natural? Dose frequente, manter essa dose com o biomarcador e manter o horário e a frequência dessa tomada. Então, a partir disso, você consegue transformar pela bioxina o urucum num tratamento para o paciente de vocês, tá? E a associação aqui com bioxina, que é palatável, certo? Utilizando o Peptan e uma base, que aí vai ser a sabor da escolha e da parceria do paciente e da farmácia com qual vocês indicam, tá? Tomar o conteúdo todo de uma vez ao dia é o indicado quando é em sachê, certo? Falando aí em articulação, eu posso sim associar a bioxina ao colágeno do tipo 2, que já é uma prescrição mais comum e mais frequente de vocês, né? Então, eu gosto muito de trazer isso para a área clínica, porque a gente não está querendo remover, por exemplo, uma prescrição de colágeno do tipo 2, que já controla a dor, que o paciente já se sente bem. A gente pode agregar nessa prescrição, tá? E o ácido hialurônico no via oral também vai melhorar essa questão de hidratação da articulação. Então, acho que esses três juntos aqui dá uma boa associação pensando em articulação, tá? E a articulação, hoje a gente falou muito do paciente idoso, eu posso pensar em outro tipo de paciente, né, gente? Eu posso pensar no esportista, eu posso pensar no paciente que joga aquele futebolzinho no final de semana e fica a semana inteira quebrado com dor, tá? Então, tem muita coisa para a gente olhar, não somente o idoso. E nesse paciente também tratar e prevenir lesões. Quem aí já fez prescrição em base de chocolate? Já fizeram? Isso aqui agrada muito o paciente. Para nós prescritores, muitas vezes pode parecer uma besteira ou que vai encarecer. Mas isso aqui é bem interessante mesmo. Deixa o paciente estimulado a aderir essa prescrição e, principalmente, ali eu fui colocar as opções de bioxina e coloquei duas. E realmente, gente, eu não estou somando aqui, tá? Eu só coloquei ou 500 miligramas ou 600 miligramas. Eu posso colocar dose alta de bioxina no chocolate, porque não tem o problema de uma superdosagem ali. Ela realmente tem uma dose terapêutica alta. E coloquei a vitamina D3 já na base do chocolate, que vai sim uma gordura e vai ajudar um pouquinho nessa absorção. Com o magnésio. O magnésio no chocolate, ele vai deixar com a característica que muita gente gosta, que é um parecido com aerado. Tá? Eu gosto de pôr magnésio no chocolate, sendo bem sincera. E aí a gente pode optar pelo magnésio taste free, que é um magnésio que vai reduzir o sabor residual, né, característico aí para quem já consumiu magnésio não em forma de cápsula, tá? Então aqui tem uma prescrição, uma sugestão de ingerir em chocolate. Posso, Fran, pegar essa mesma prescrição e simplesmente tirar a pastilha de chocolate e colocar a cápsula? Pode, se o teu paciente prefere, tá? Se o teu paciente vai aderir mais assim. Doses mínimas e máximas dessas substâncias que a gente trabalhou hoje, certo? 450 miligramas ao dia é a dose máxima, é a dose sugestiva, é a dose de estudo, tá? Do Biovabio. De 8 a 10% do Biovaderme. Fran, posso pôr 1% numa prescrição? Poder, você pode, mas aí você não vai estar arcando com aqueles estudos lá. Você pode até estar trabalhando um pouquinho da hidratação, mas de leve, tá? Então, sempre lembrar que quando eu tenho essa liberdade de escolha de dose, eu tenho que cuidar o que eu estou fazendo quando eu escolho uma low dose ou uma subdose. Eu quero mesmo colocar aquilo ali e por quê? Não, eu quero o resultado que foi falado no estudo. Opa, então eu preciso lembrar que a dose de estudo é 8, tá? Então, sempre bastante atenção, isso é válido para uso interno ou uso externo. Bioferrin, de 100 a 250 miligramas ao dia é o suficiente. Bioxina, até 1 G ao dia é interessante utilizar. Então, 400 a 1 G ao dia. Então, aí está as doses terapêuticas.
Fran, o que eu faço para escolha de dose terapêutica? E se for criança, Fran, como que eu escolho? Eu tenho, gente, uma regrinha bem simples para trazer para vocês. Divide por 3, tá? E aí você vai ter uma segurança melhor na tua prescrição. Então, eu posso prescrever, por exemplo, uma quantidade mais baixa de bioxina para uma criança, de bioferrim principalmente? Pode, gente, vai poder prescrever ali 50 miligramas, vai poder, ou se a criança, independente da idade, né, tô pensando aqui já um adolescente, 12 anos, já passou para os seus 50, 60 quilos, eu já posso também prescrever a dose de 100, tá? É seguro, é tranquilo. Então, eu vou fazer tanto o balanço com relação à idade, quanto com relação ao peso. E isso, gente, eu estou dando uma palhinha aqui, mas é uma aula de mais de 1 hora sobre raciocínio de escolha de dose terapêutica. O que eu trago a atenção de vocês? Quando eu faço subdose, por exemplo, num bioferrim, para um adulto, ou até mesmo uma criança, vamos supor que eu coloquei bioferrim 20 para um adulto. Pode ser que a gente não veja esse resultado no acompanhamento de exames laboratoriais. E nesse caso, o que vai acontecer? O paciente e você vão falar, essa substância aqui não funciona. E aí a gente acaba com uma substância incrível que poderia estar tendo o desempenho. Então, isso, gente, eu escuto muito de... a gente falou, o Guilherme falou hoje da associação de aminoácidos, né? Muitas vezes com aminoácido. Prescreve subdose e fala, não funciona. Então, a gente precisa cuidar muito na escolha de dose terapêutica. Principalmente quando não está associado, eu já vou, na maioria das vezes, para o paciente adulto, na dose máxima dele permitido, quando é monodroga, tá? Então, essas são algumas regrinhas. E aí, voltando para aquele slide das últimas semanas, dores articulares, então, gente, resumão aqui, tá? Telecurso 2000. Dores articulares, bioxina. Fraqueza muscular, bioxina e bioferrim vai ter atividade, tá? Bioferrim tem bastante atividade na fraqueza também. Desordens de pele, biovabio e biovaderme, tá? Flacidez, biovabio, biovaderme, aminoácidos, peptã. Imunidade comprometida, bioferrim. Astenia, bioxina, bioferrim, vitamina D3. Deficiência de ferro, bioferrim vai ajudar nessa absorção. Má absorção da reposição, também o bioferrim. Então, já está suplementando, mas o paciente não está respondendo, né? Anemia, bioferrim. Queixas da característica de cabelo, pele e unha, bioferrim e biovabio. Hiperpigmentação, biovaderme, biovabio, e coloquei ali de quebra, de bônus, o Inaclear, que é outro produto de uso tópico, que vai trabalhar a questão do clareamento, tá? Pessoal, essas foram as sugestões de fórmula que eu trouxe para vocês hoje. A gente fez aqui uma aula bem focada na clínica, 1 horinha de conteúdo para vocês. Se vocês tiverem dúvida, estou à disposição para a gente conversar, tá? Se vocês quiserem também mandar mensagem, se vocês quiserem compartilhar depois essa aula, quando ela já estiver lá na plataforma do Clube da Nutrição, no YouTube da Purifarma, vocês também fiquem bem à vontade, que a gente agradece, que compartilhamento de conteúdo faz toda a diferença para a gente que está aqui trazendo conhecimento para vocês. Deixa eu ver o que a gente tem aqui no chat. A bioxina poderia causar um efeito bronzeado. Olha, é interessante se você for colocar junto com aquelas formulações de beta-caroteno, com polipódio leucotomo, sem nenhum problema. É um produto bem interessante. E, inclusive, o Biovabio podia estar nessa fórmula, uma fórmula mais verão, né? Até na Consulfarma eu vou dar aula sobre produtos que são de prescrições na temporalidade mesmo, né? De inverno, de verão, e esses produtos, com certeza, quem for nessas aulas vai ver por lá, tá? Adoro fazer para criança, legal, gente. Prescrição para criança também é bem interessante, né? O magnésio seria elementar? Então, gente, quando a gente faz prescrição de magnésio, né? A gente tem aí 1000 opções das quelações. Eu gosto dele sempre corrigido, tá? Então, eu peço sempre, escrevo quando é receituário meu, quando é prescrição blindada, eu peço para corrigir. Então, geralmente eu vou prescrever a partir de um bisglicinato e eu vou colocar lá que ele seja corrigido,
tá? Claro que a gente também vai entender a tolerância do paciente ao magnésio. O paciente que nunca utilizou magnésio pode fazer um Bristol 6, 7 nas primeiras vezes que utiliza, e aí a gente vai coordenando essa dose, né? Eu já cheguei a prescrever magnésio, por exemplo, para paciente que estava com dificuldade de estabilizar, que tinha muita diarreia quando prescrevia, eu coloquei um magnésio corrigido a 50 e eu fui ajudando ele. Então vamos tomar 2, vamos tomar 3, vamos espaçar, para até chegar numa dose e poder depois pôr dentro da suplementação padrão dele. Então ficava separado, tá? Tem todas essas... esse cuidado e essa paciência na área clínica da prescrição personalizada. Eu vejo muita gente falar, não deu certo, aconteceu isso. Não, gente, calma, vamos aos poucos, ajustes são muito necessários quando a gente fala de personalização. É isso, Gra? É isso, Fran, é isso mesmo. Vou pedir para a nossa hostes aqui encerrar nossa aula. Gente, essa aula vai ficar gravada, né? Aliás, está sendo gravada.